Olá, estamos aqui gravando mais um episódio do nosso Negócios e Conexões Cash. É sempre uma grande alegria poder estar aqui compartilhando com você histórias, aprendizados, estratégias e principalmente trazendo dicas para você e para o seu negócio. E vale também a gente lembrar que as conexões que nós criamos ao longo da nossa vida vão abrindo portas e trazendo para nós novas oportunidades. Neste nosso episódio, nós estamos recebendo convidadas muito especiais. São mentorandas que fazem parte da Mentoria Leadership. É uma mentoria, né, na qual eu coordeno, na qual eu apresento para elas estratégias, ferramentas e principalmente formas da gente liderar cada vez mais fácil, liderar com leveza e principalmente trazendo a saúde e as conexões como um ponto de referência. Então vamos receber hoje aqui as minhas queridas Paola Chanquete. Muito prazer, é um prazer estar aqui. Priscila Chanquete. Olá, um prazer estar aqui com vocês. E a Margarida Racchione. Olá, como vai? Tudo bem? Obrigada Ótimo. por poder participar aqui com as meninas que estão há tempo já fazendo o curso. Meninas queridas, obrigada pela presença de vocês, obrigada aí pela oportunidade da gente estar fazendo essa troca, da gente estar trazendo aqui para nossa mesa, para o nosso podcast, as experiências, as histórias, né? E as oportunidades que a gente tem experimentado dentro da nossa mentoria Leadership. Agora, eu queria que vocês contassem um pouquinho como tem sido para você viver a experiência da mentoria Leadership. Margarita, conta pra gente. Então, assim, o que me trouxe a fazer a mentoria Leadership foi uma palavra numa apresentação que ela fez que seria trabalhar com leveza. Que isso, para mim, é muito importante. A gente, mulher, que tem vários afazeres, não conseguimos fazer com leveza. É muito difícil. Casa, filhos, trabalho. Estressante, né? Então, quando ela usou a palavra leveza, eu falei, preciso aprender um método que faça com que eu trabalhe com leveza. E aprendemos muitas coisas, e inclusive partilhamos no dia a dia, né? Tudo que aconteceu e mostramos que realmente estamos aprendendo. E assim, é muito importante a gente estar, né, fazendo esse movimento, Margot, porque assim, as pessoas às vezes confundem muitas vezes a leveza com fácil. A gente pode levar de uma forma leve, mas isso não quer dizer que vai ser fácil, né? E às vezes a gente tem essa impressão, porque vai ser leve, então vai ser fácil, vai ser melzinho na chupeta. Agora contem para mim de verdade, porque todas são empresárias, sabe, gente? E aí o que acontece? Que empresário que vive de uma vida, a vida de uma forma fácil? Que empresa hoje no nosso país que não tem desafios e que tem tudo muito fácil? Não existe isso, certo? Vocês concordam? Sim, com certeza. Então, o que a gente precisa entender? Trazer essa leveza não quer dizer que vai ser fácil, né? É a gente realmente parar e entender que pode ser leve, mesmo com grandes desafios, né? Conta pra gente um pouquinho você, né? Você, Pri, por quê, né? Como é que tem sido para você participar da mentoria, participar da experiência Leadership? Para mim, quando eu conheci você e o curso, né, eu pensei, será que é para mim mesmo? Será que é o meu momento, né? Eu estava até um pouco insegura, porque, querendo ou não, a gente tem que se conhecer, né? É uma viagem interna que a gente faz para conhecer a nossa liderança interna e também poder externar isso na nossa empresa. E eu fiquei com aquele pontinho assim, será que isso é para mim, esse curso? Mas o primeiro encontro que a gente teve, para mim, foi, assim, realmente muito mágico. A troca de experiência, as vivências. E aí, conforme a gente ia avançando no curso, a gente conseguia enxergar como a gente lidava com uma situação, né? E de forma mais leve, como a Margarita falou, e trabalhando os nossos sentimentos internos também. Muito bom. E para você, Paola? Como é que tem sido viver a experiência aí da mentoria Leadership? Olha, para mim tem sido muito bacana. Desde o momento que eu acredito que a gente iniciou isso, nós criamos muito a conexão entre todas da mentoria em si.
E tem sido uma evolução constante participar disso, fazer a divisão, né, dos problemas, de como resolver, das ferramentas que a gente pode trabalhar, principalmente internamente, né, com a inteligência emocional, lidar com as coisas com uma leveza, saber se posicionar de uma forma, né, assim, diferente do que a gente estava fazendo. Então, eu enxerguei muito essa evolução, né, junto com o grupo. E é muito interessante, né, o que você coloca, porque assim, o fato da gente ter, muitas vezes, um lugar de escuta, um lugar onde a gente pode trazer de verdade, com verdade, né, com a nossa verdade, para um lugar seguro, para um lugar de escuta, onde a gente sabe que não vai ser julgado, onde a gente sabe que a gente vai ser acolhido, que vai ser muitas vezes orientado, que a gente vai trocar experiências. O que isso faz de diferença aí para vocês dentro do nosso grupo? A gente experimenta isso, né? A cada encontro. Como é que tem sido isso para vocês? O que vocês comentam sobre isso? Alguém gostaria de completar? O que vocês acham? O que você acha, Pri? O fato da gente estar fazendo essas trocas, o fato da gente ter ali um momento, né? Onde a gente pode realmente falar, onde a gente pode realmente expor os nossos sentimentos, expor aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Por quê? No nosso dia a dia como empresária, nem sempre a gente consegue fazer isso, nem sempre a gente tem com quem fazer isso. Sim. Sem ser criticado, sem ser julgado. Vamos ver, por exemplo, assim, às vezes a gente tenta trocar com o marido. Mas, o marido trabalha em outra coisa. Eu mesma experimento isso. Meu marido trabalha num outro lugar, um outro ramo totalmente diferente. E nem sempre a gente consegue trocar tudo. E ali a gente tem esse nosso momento. É aquela pausa que você fala, né? O nosso dia a dia é casa, é trabalho, é empresa, é filho. Então, a gente não consegue parar para a gente conseguir trazer no nosso centro, né? A gente não consegue centralizar os nossos pensamentos para conseguir tomar uma decisão, ou mudar o foco desse pensamento, como que eu estou enxergando essa situação. Então, no curso, quando a gente faz os nossos encontros, toda vez a gente faz uma pausa, a gente medita, e ali fala para a gente se conectar com nós mesmas, né? Isso no dia a dia, a gente não faz. Então, separar isso pra gente lá no curso, a gente se conectar com nós mesmas, para mim fez uma diferença bem grande, assim, porque eu consigo me ouvir, eu consigo conversar com vocês, trocando experiências. Eu tenho uma visão, mas a Margarita pode ter passado por isso de uma forma diferente e me ajudar no momento que eu tô precisando. Sim. Isso é muito rico, né, E gente? assim, eu gostaria de completar que eu acho que, além de toda a dificuldade da gente como mulher, como esposa, como líder, a gente está passando por um momento muito difícil no país e no mundo, né? Sim. Então, isso gera muita insegurança. E é nesse momento que eu acho que a gente tem que saber lidar com os conflitos, né? Uhum. Que a gente está aprendendo muito isso com a Eliana. Com certeza. E ver o que é da gente, o que é do mundo e o que é do outro. Né? Exatamente. Essa fala, Margarita, assim, é essencial. Inclusive, ontem, né? Foi ontem, anteontem, nós tivemos a oportunidade de estarmos um pouco mais juntas aí. E aí ela falou isso e eu estava vivendo uma situação, né? Olha para vocês verem como a vida é interessante e aprende pra gente, ensina a gente e a gente aprende o tempo todo. Por mais que muitas vezes a gente esteja ali no contexto e a gente também fale isso, ela repetiu essa frase para mim de novo e eu falei, opa, eu tô vivendo uma situação específica XXX aqui que eu não tô fazendo isso. E é algo que é tão... que eu falo tanto, que eu trago tanto, mas como a gente ter pessoas do nosso lado que vivem a mesma intenção, que estão na mesma sintonia, vão ajudando a gente também a relembrar aquilo que a gente mesmo fala e aquilo que é importante. Então, nesse momento, ela chamou minha atenção para esse ponto e eu falei, opa, eu estou vivendo essa situação específica X, mas eu não estou fazendo isso que eu acredito e eu, inclusive, ensino. E isso mostra... Por que eu estou dividindo isso com vocês? Porque mostra que nós todos, seres humanos, temos fragilidades.
E não é porque eu ensino aquilo, não é porque aquilo está inserido, que eu já falei isso e mostrei, que muitas vezes eu também não esqueço e não preciso que alguém me ajude a relembrar. E foi exatamente isso que ela fez. E aí, quando a gente está inserido nesse lugar com essas pessoas, a gente vai tendo essas trocas, né? Então, acho isso muito, muito interessante, né? E essas conexões que a gente vai criando lá dentro da mentoria nos permite isso, porque foi algo que a gente já falou lá e que, sem querer, não estava usando isso para mim. E ela me chamou de volta. Né? Então, assim, sou muito grata por isso. Eu acho muito importante a gente trabalhar em grupo, né? Sim. Porque em grupo, todo mundo que buscou o curso do Leadership está com o mesmo propósito, né? Sim. E são pessoas que, assim, participam dos mesmos problemas e família e amigos, e a gente não tem tempo nem para isso mais, né? Então, eu acho que é muito bom, a gente teve muito aprendizado e está tendo muito aprendizado ainda. Espero poder que as pessoas tenham a mesma oportunidade que a gente teve. Às vezes a gente não acha tempo, sabe? E ninguém acha tempo no meio da tarde para fazer um curso de mentoria. Só que eu vejo a importância que tem hoje, sabe? Queria deixar esse recado. Bom, Paola, você percebeu alguma mudança no seu jeito de liderar, ou de se posicionar, ou de escutar, depois que você entrou na mentoria? Olha, um ponto-chave que eu identifiquei, assim, com a mentoria, foi esses momentos de pausa que nós tiramos para, né, estar disponível para ter essa experiência. Eu identifiquei que eu consigo me conectar um pouco comigo, pensar antes de executar qualquer decisão. Então, esses momentos que a gente respira e faz as atividades em conjunto, a gente consegue ter um poder de decisão diferente, né? Assim, mais estruturado, com uma respiração melhor, né? Então, com certeza, daí isso está ajudando, né? No dia a dia depois, nas semanas depois que a gente faz o curso, né? Que a gente fala. Sim. Você quer acrescentar alguma coisa? Você percebeu alguma mudança no seu jeito de liderar, de se posicionar, de ouvir, de escutar? Eu percebi na minha forma de me comunicar, né? Porque na última sessão que a gente teve foi a comunicação assertiva. E isso, né? Os desafios, os conflitos a gente tem no dia a dia. E a forma como nós nos comunicamos pode fazer totalmente a diferença para quem está te ouvindo, né? Às vezes a pessoa falou de um jeito, mas assim, não era o jeito que você interpretou. E a sua resposta, como que você vai responder isso para aquela pessoa, para ela não ficar magoada, não se sentir ofendida, né? Conseguir colocar o seu posicionamento de forma estruturada, que ela ensina os pilares da comunicação assertiva, né? Tem toda uma estrutura para a gente conseguir externar aquilo que a gente está sentindo. Outra coisa que eu também gostei no nosso curso é que tinha sessões, tinha encontros que a Ali pergunta, né? Como foi a sua semana? E aí todo mundo conta um pouquinho como foi. E tinha encontro, tinha semana que todas estavam fluindo na mesma energia. Passou pela mesma situação. Né? A gente passou pela mesma situação, teve uma semana que foi assim, que me marcou, que todo mundo estava se organizando, né? Tirando aquilo velho, né, das gavetas. Isso, né? Buscando mudanças. E assim, todas ali fizeram aquilo naquela semana. Então, a energia ali do nosso grupo, né? Além dos valores, dos objetivos, que sempre desde o começo foram muito alinhados, mas a dinâmica, conforme foi passando os encontros, a gente estava fluindo numa energia assim, né? Ela pensando da mesma forma, nós também, e foi muito legal. E não é só o pensar, eu acredito que teve a ação. Então, muito ajuda a mentoria a gente conseguir ter as ações, né, para nossa rotina. Isso, então, né? a gente realizar, né? A gente realizava, executava o que a gente estava vivendo. Então, e aí começou a coincidir, né, o que a Ali trabalhava
com a nossa vivência. Então, chegou num ponto que todas começamos a nos organizar. E foi junto, né? Não foi combinado, não foi Exato. nada que aconteceu que ela direcionou, mas com os encontros, a gente acabou que Nós fomos entrando na mesma sintonia, né? e a gente sentiu essa necessidade, né? Foi um momento de organização. E com vários momentos aconteceu também isso. Isso é muito importante a gente comentar, porque assim, aí está o poder das conexões. Por isso que é muito importante a gente estar próximo de pessoas que sentem como a gente, que pensam parecido, que têm a mesma intenção, porque a gente vai entrando em sintonia com as pessoas que estão à nossa volta. Então é um movimento natural, né? E isso a gente começou a fazer lá, e isso começou a acontecer lá, né? Então, quando a gente, né, vinha trocando as experiências aí no início dos nossos encontros, tinha essa fala, e isso me deixa muito feliz, muito satisfeita, porque assim, a gente vê que realmente as conexões que a gente vai construindo, que a gente vai criando ao longo da nossa vida, têm um poder muito forte. Elas vão realmente enraizando, vão fazendo diferença e vão trazendo. A gente vai plantando sementes que vão nos trazer frutos, né, grandiosos lá na frente. Bom, quer comentar alguma coisa, Margarida? Não, tá. Não? Deixa eu ver mais aqui. Gente, tem cola, tá? Não se preocupe que a minha cola tá aqui, para não perder o fio. E eu acabei de perder ela aqui, vamos lá. Mas sem problemas. Teve algum momento da mentoria que vocês sentiram, era disso que eu estava precisando? Isso fez muito sentido para mim? Eu acho que é o que eu falei, né? Todo mundo pensa em fazer e não toma atitude, né? De fazer. E isso foi uma das razões que eu procurei a mentoria. E fez muito sentido, principalmente na parte da liderança. A liderança, o que eu consegui guardar para mim, né, de todo o coração. Quando você lidera, você tem que ser muito sincero com o outro, colocar as regras. Isso, o que acontece? O empresário hoje não tem tempo para colocar as regras, para fazer reunião. No meu trabalho, é um lugar que não tem sala de reunião, só que a gente faz reuniões e coloco as regras e assim, e tudo que a gente aprendeu, eu estou conseguindo colocar em prática e está sendo muito bom, viu? Eu acho que ainda temos muito para aprender e para poder passar aqui e contar para todo mundo. Ai, que bom, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso, meninas. E assim, o mais importante é a gente ser sincero e a gente trazer de fato, né, para o nosso coração e realmente sentir e experimentar. Então, a experiência precisa ser sentida, vivida e pensada, né? A gente tem que sentir, pensar e agir. A gente tem que agir aí, né? Fazer nos três âmbitos. Você sente que as trocas que a gente faz aqui, né, entre a gente, dentro da mentoria, como empresárias, ajudam você a enxergar coisas, ajudam vocês a enxergar coisas que sozinha vocês não enxergariam? Sim, muito. E eu vou até colocar uma situação até pessoal, mas que no curso aconteceu, assim, de uma forma natural, que eu senti que teve uma ressignificação. Uma ressignificação para mim pessoalmente, tanto na parte do trabalho, então todas do grupo se abriram para me conhecer a minha história, minha trajetória, e eu consegui com isso ser grata por tudo que eu passei, né? E ressignificar para uma liderança que estava acontecendo hoje no presente. Então, assim, foi muito gratificante todas, né, estarem disponíveis para esse momento de escuta e foi muito fortalecedor para mim, para o futuro, né, no momento que eu estava vivendo e ressignificar esse passado com a gratidão também. Muito bom, né? Muito bonito ouvir isso. Sim. Que tipo de insight, Pri, você teve? Você pode compartilhar algum pensamento, algum comportamento seu que você acredita que mudou? Você fez algum alinhamento de rota, algum novo posicionamento? Compartilhe algum desses aspectos aí com a gente. Teve um momento do curso que me tocou bastante, quando a gente fez aquela meditação guiada. São conflitos internos nossos que a gente nem sabia
que tinha, que estavam escondidos, né? E quando a gente fez aquele treinamento, que é aquela meditação guiada, eu consegui enxergar aonde que me doía, aonde era o meu sabotador, que a gente, né, falando, onde era o meu sabotador, como que eu lido com isso, como que eu me dou hoje, né, mesmo passando anos depois do que aconteceu, como que eu estou lidando com isso? E eram dores que eu nem imaginava que eu tinha, né, que só foi trazido devido à nossa meditação que a gente fez lá, né? Para quem não sabe, é uma sessão assim bem, como falo, é pessoal, era em conjunto, mas é muito pessoal, né? É pra gente tirar mesmo lá de dentro Isso. as travas e as amarras que a gente tem. Por quê? Tudo que a gente vive internamente no nosso emocional reflete no nosso negócio, reflete na nossa empresa. Então, muitas vezes a gente está travado, o negócio não rende, o negócio não vai para frente, não por falta de estratégia, não por falta de conhecimento, mas muitas vezes por você simplesmente parar um pouquinho, olhar, entender aquilo que está te travando e se permitir destravar, né, aquela mágoa, aquele sentimento, aquele componente emocional que realmente está impedindo você de seguir, impedindo você de avançar. E realmente você vivenciou isso lá, né? E foi muito bonito da gente assistir também, da gente ver também, né? Você se permitindo se abrir para o mundo novamente. E assim, por mais que seja em grupo, é uma coisa assim que você se sente confortável e segura em estar participando. Não é aqueles cursos que você vai e tem um monte de gente, mas não é tão profundo, não é tão conectado, né? A gente vivencia, a gente se aprofunda e a gente não tem a vergonha de se expressar e de trocar as experiências. Muito legal. Principalmente porque são pessoas vividas que já passaram por muitas coisas e assim, que está evoluindo, né? A gente quer evoluir, a gente só consegue ser assim tão inteiro quando a gente quer evoluir. Quando a gente guarda pra gente, a gente não consegue evoluir. Né? É isso aí. É você conversando que a gente melhora muitas coisas. Com né? certeza. E vocês fizeram alguma conexão dentro da mentoria que virou parceria ou colaboração no seu negócio? Quer falar? Pode falar. Não, eu acho que eu estou falando muito. Que bom! Né? Sendo que, assim, uma dificuldade da senhorita é qual que era? A comunicação. E tá aqui se comunicando de uma forma super leve e assertiva, né? E tô feliz por isso. Ai, que bom. O que vocês acham? Que aqui a gente tem oportunidade dentro da mentoria. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, assim, compartilhassem um pouco, né? Não precisamos entrar em detalhes, mas, assim, vocês acham que dentro da mentoria a gente é capaz de criar conexões? Através dessas conexões a gente pode criar negócios, criar parcerias, criar, né, colaboração de negócios? O que vocês acham? Eu acredito que sim, porque como as pessoas se conhecem e geram essas conexões, vai conhecendo um pouquinho do perfil comportamental, tanto individual quanto da outra pessoa. Sim. E se faz sentido no seu negócio também, você trazer isso para dentro. Sim. Então, a gente consegue gerar, sim, né, no mesmo grupo, né, com áreas diferentes, setores diferentes, mas gera, assim, ricas conexões e que podem fazer diferença nos nossos negócios também. Com certeza. Bom, se você pudesse, né, contar aqui pra gente, o que essa mentoria te mostrou sobre o valor de estar cercado de pessoas certas? O que vocês acham? Olha, para mim foi muito bacana a troca de experiência. Então, você poder compartilhar tudo isso e agregar e até ajudar as outras pessoas, né, com a vivência, com a experiência. Então, essa troca entre todas, né, do grupo foi muito bacana. Foi, assim, realmente muito valioso. Uma das coisas que eu acredito ser muito valiosa ali dentro, dessas conexões que a gente, né, estava ali participando. Querem comentar alguma coisa? Eu gostaria. Eu acho que até gostaria de confidenciar. Ali existe pessoas de vários ramos, né?
E eu percebo que a gente se completa. O que eu não sei, ela sabe muito, entendeu? E realmente aconteceu até em uma das nossas conversas, assim, eu precisava muito de um diferencial no trabalho, onde eu percebi que ela podia estar ajudando, né? E eu falei, olha, você tem tudo que eu não tenho, você tem tudo que eu preciso, né? E é exatamente isso, você conseguir enxergar no outro, porque todo mundo não consegue ser bom em tudo, até brinco com meus filhos, não dá para ser bom em tudo. Então, quando a gente não sabe de alguma área, a gente tem que procurar uma pessoa que tem coerência, que tem estudo, que tem capacitação, e foi o que aconteceu no nosso grupo. Muito legal isso, né, gente? E assim, o mais importante é a gente poder realmente, então, fazer esses negócios com pessoas. Eu gosto muito de falar isso, né? As empresas são CNPJ, sim, claro, mas por trás daquele CNPJ existem pessoas e a gente se conecta com as pessoas. E a gente lembrar de cuidar disso, a gente lembrar de dar atenção para isso, né? Porque são as pessoas que fazem a diferença. Né, independente aí do CNPJ, porque um CNPJ sem uma pessoa por trás, uma pessoa de valor, uma pessoa, né, que realmente tem um propósito, é só um CNPJ, né? Então é muito importante a gente trazer isso. Bom, queria que vocês contassem para mim agora, se vocês pudessem descrever como vocês chegaram na mentoria Leadership e como vocês estão agora, que tipo de mudança você já percebeu? Cita aí alguma coisa. Posso falar? Então, O que eu percebi em mim, que eu acho que eu percebi nas meninas também, hoje a gente consegue olhar para o outro e entender o outro, né? Antigamente eu trabalhava, mas eu não observava tanto. Hoje eu observo o que o outro quer de mim e o que eu quero dele e ser clara, né? Eu tenho sido muito clara com meus funcionários, inclusive com os meus amigos na vida, com meus filhos. Eu acho que esse curso não é só para o trabalho, né? Porque, em primeiro lugar, a gente precisa estar bem com a gente e com a família, né? E a gente sabendo liderar a família, a gente vai saber liderar uma empresa, né? Eu acho que foi Que bem lindo isso. Uhum. E vocês, o que vocês acham? ai, a Margot, ela colocou de uma forma perfeita, né? Quando a gente sabe a nossa posição de liderança, que não é só no trabalho, então a gente assume isso como um papel de vida, aí a gente consegue liderar e ajudar as pessoas que estão em volta da gente, né? Então, tanto na família quanto no trabalho, parceiros, né? Então, tudo isso envolve quando a gente se conecta consigo mesmo e com as pessoas que estão no mesmo propósito também, né? Então, nunca é sobre uma relação de trabalho, é sempre sobre o que você vai agregar de valor. Então, Sim. quando você sabe o seu valor, você consegue passar o valor para os outros também, né? De uma forma que vai agregar para ele também. Muito E bom. hoje também eu enxergo de uma outra forma. Antigamente eu imaginava assim, por que aquela pessoa não fez isso? Né? Hoje não. Hoje eu olho para ele e vejo qual que é a dificuldade dele. E eu vejo se a posição que ele está, se é aquela posição que ele deveria estar, né? Então, as pessoas às vezes não fazem ou não tudo que você pretende do outro, ele não devolve para você porque às vezes ele não está no lugar certo. Então, hoje eu estou avaliando tudo isso, que eu acho que é muito importante e essa visão a gente está tendo por conta do curso mesmo. Pri, quer comentar alguma coisa? Eu acho que a Margarita e a Paola falaram muito bem aí do que a gente está sentindo, do que a gente está evoluindo. Mas, Bom, pode falar. vou atrapalhar, mas um exemplo de nós, né, como somos sócias também, quando a gente percebe e consegue entender os nossos comportamentos que a gente aprendeu também, a gente consegue identificar também o comportamento do outro. E aí uma acaba ajudando a outra, entendendo, né, os pontos positivos, os pontos que também precisam estar melhorando e como abordar. Então, em determinados assuntos, eu agia de uma forma, mas percebendo um pouco o perfil da Pri, eu já tenho um outro posicionamento para conseguir extrair o melhor dela, né? Então, isso a gente conseguiu juntas, né? Nesse tempo que a gente estava aí na mentoria também. Muito legal, né? Essa troca. Bom, e se eu dissesse que esse grupo vai continuar
além da mentoria, como é que vocês se sentiriam? Eu já tinha certeza dessas conexões. Não vou tirar ninguém da minha vida. Então, já está aqui, né? Fortalecido. Muito bom. Quer comentar alguma coisa, Pri? Não, eu só tenho gratidão mesmo por ter conhecido todas as mulheres do grupo, né? Cada uma com o seu jeito, cada uma com as suas vivências e experiências. E eu acho que não foi à toa que esse grupo ficou com nós 4. Eu acho que teve um propósito ali. Maior, né? Um propósito maior. Muito bom. Bom, querem se apresentar? Querem contar um pouquinho aí? Falar da sua empresa? Falar o nome da empresa? Não quer? Quer falar só o seu nome? Agora eu vou deixar um pouquinho livre para vocês. Bom, a Paola já comentou, né? Nós somos sócias e nós atuamos no ramo de software, né? Temos aí... eu estou há 15 anos já no ramo, a Pá já um pouquinho mais. Começamos muito cedo. E nós temos uma empresa que faz sistemas. Então, se sua empresa está precisando de um sistema, né, para fazer o gerenciamento, né, nós temos uma empresa que chama Copix Software. Isso, deixa o seu arroba. Copix.software no Instagram. Ótimo. Quer comentar mais alguma coisa? Ela já apresentou, é isso mesmo. Você, Margarita? Então, eu vou contar um pouco da minha vida e vou dizer por que o trabalho delas me ajuda demais. Eu sou de família do agro, né? Desde criança moro na fazenda, sou também cirurgiã dentista e hoje assumi os negócios. Até não estou conseguindo parar com a área de dentista, estou trabalhando muito e hoje eu entendo que qualquer negócio precisa de outros negócios, né? Exato. Principalmente no ramo do agro, que hoje o fazendeiro, ele não entende que ele precisa de um escritório, que o negócio dele é muito grande, Sim. né? Então, muito difícil você ver uma pessoa que tem fazenda que ele tem um escritório, né? E também da parte administrativa, não só da parte de engenharia, e também da parte de números, né, que são as meninas. A gente não tem tempo para isso. Foi numa dessas conversas que eu falei, nossa, eu preciso exatamente disso, né? Porque a gente está ali no campo e a gente fica centrado no campo e não tem cabeça para fazer conta, para saber se aquilo, porque assim, geralmente a pessoa que mexe com agro, ele gosta daquilo, né? Sim. Então ele leva aquilo a qualquer preço, né? Porque ele vem de geração. E hoje, uma pessoa que trabalha no agro, ele tem que estar com o seu negócio na ponta do lápis. Sim. Né? E por isso que a gente precisa de outras empresas como vocês, né? A gente não cresce sozinho, né? Os negócios, quem tem um negócio precisa de outros negócios, né? Como você disse, e a gente vai somando, a gente vai se fortalecendo assim, né? Um ajudando o outro, um oferecendo aquilo que tem de melhor, né? E através dessas conexões a gente vai conseguindo trazer as pessoas certas, as pessoas de bem, as pessoas que têm a mesma intenção, certo? Meninas, quero agradecer a vocês pela presença, pela companhia aqui no nosso Negócios e Conexões Cash e falar que estamos sempre de portas abertas para vocês aqui no nosso podcast, mas também vocês já me conhecem um pouco e sabem que eu estarei sempre com o coração aberto e a minha vida aberta, né? Para ter vocês pertinho, para ter vocês aqui juntinho no meu coração. É sempre uma grande alegria poder compartilhar com vocês as tardes, né? De mentoria e muito mais do que isso, essa conexão que nós criamos, como a Paola disse, vão ser conexões para a vida. E eu sou muito grata a Deus por isso, por essa oportunidade de conhecer pessoas tão grandiosas como vocês. Nós que agradecemos. Gratidão a vocês, meninas. Que a gente possa seguir juntas aí, né? E cada uma somando e levando aquilo que tem de melhor. Amém. Obrigada.